Olá, gente! Eu estou aqui hoje com uma ilustre presença, né? Um meu amigo de anos, um colega de profissão e uma pessoa que representa bem o momento social que estamos vivendo. Estamos vivendo vários momentos, né, ao mesmo tempo, mas um deles é o retorno do tema racismo, às nossas temáticas, às nossas discussões, né? E eu tive a ideia de convidar o Dr. Marcelo Nascimento. Ele é um cirurgião plástico e tem feito sucesso, né, nos últimos anos aí, tem construído uma história individual dentro da cirurgia plástica de destaque. E pelo retorno do tema racismo, pelo que nós vivemos hoje, várias discussões ganhando o centro do palco nas nossas temáticas, né, na mídia, ganhando o espaço na mídia, eu tive a ideia de convidá-lo para um bate-papo sobre sucesso, sobre profissão, sobre oportunidades e sobre racismo. O Dr. Marcelo tem 44 anos, ele tem mais 2 irmãos, ele é o filho do meio de 3 irmãos e ele não sofre na pele só a questão racial, a questão do colorismo, né? Ele também veio de um meio social muito excludente, muito sem recursos, né? Ele veio de uma família muito pobre e ele venceu diferentes dificuldades para assumir a posição social e profissional que ele assume hoje. Então eu acho que ele vai conseguir, ele vai contribuir muito para que nós possamos construir as nossas concepções acerca de sucesso e do tema racismo. Nada melhor que uma pessoa que viveu na pele, que tem uma história de 44 anos, vivendo, né, nos tempos modernos, mas ainda racistas, ainda excludentes demais, nós sabemos disso. Então eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando para o Dr. Marcelo, agradecendo primeiro por estar aqui conosco e perguntando a ele, conta pra gente, Marcelo, um pouquinho, tirando a questão racial, né, a questão da pele, da cor da pele, da sua origem étnica, conte pra gente de onde você veio, sabe? Onde você nasceu, como era a sua família, a profissão dos seus pais, como que foi sua infância, pra gente poder entender e fazer uma conexão melhor das suas raízes para o lugar que você ocupa hoje. Sim. Primeiramente eu que quero te agradecer, Patrícia, a gente já tem uma amizade de anos, né? E eu fico honrado com o convite e ao mesmo tempo muito feliz com o sucesso que você tem feito também na nossa profissão, que é um meio realmente muito competitivo, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí eu digo o homem negro e mulher, né? Uma situação assim que tanto no meu dia a dia eu tenho que conviver com essa questão da gente mostrar o espaço da gente conquistar esse espaço, como você também, mulher, conquistando seu espaço tão fantasticamente, né? Eu te conheço desde o início e eu, assim, de antemão quero te parabenizar muito pelo seu sucesso, eu sempre torci muito por você. E é o seguinte, eu vim de uma família realmente de origem muito pobre. Inicialmente eu achava até que eu convivia num lugar que era meio de crueldade em relação ao que eu sonhava. Depois eu passei a entender que realmente as pessoas não tinham alcance para entender o que eu queria na minha vida. Pelo seguinte, o simples fato de eu dizer ao povo ou às pessoas que conviviam comigo que eu queria ser médico já causava que hoje a gente chama de bullying, né? Então, assim, desde cedo eu nunca deixei de falar que eu queria ser médico, mas naquela situação social e econômica era uma coisa tão difícil, sabe, Patrícia? Imagino. E aí era aquela coisa assim, o menino é louco, né? Doido. A minha mãe era lavadeira de roupa. O meu pai trabalhava na roça, né, fazendo tijolo. Então, como é que uma família tão pobre, uma pessoa de uma origem tão humilde, vai sonhar em ser médico? Né? É uma coisa que realmente, depois que você passa a entender isso, e hoje realmente eu vejo, quando eu olho para trás, tem hora que eu fico pensando que realmente era meio que coisa de doido mesmo, sabe?
mas acabou que a gente conseguiu chegar, né? Então esse foi o grande início. Então assim, a gente teve várias situações. Eu não passei a vida inteira sozinho, entendeu? Eu acho que a questão das políticas afirmativas, que eu não tive isso no meu tempo, mas eu tive pessoas que me ajudaram, entendeu, Patrícia? Então, assim, funcionou como se fosse uma política afirmativa, que hoje é uma coisa que o governo passou a olhar, ou a sociedade passou a ver que tem essa necessidade. Para dar oportunidade para pessoas que, se não fosse isso, jamais teriam oportunidade de fazer uma faculdade, de realizar o sonho. Exatamente. Eu, por exemplo, estudei numa escola particular de medicina, e não fosse alguma ajuda de pessoas, né, eu não estaria muito provavelmente aqui. E aí, tipo assim, não seria questão de competência, uma questão de oportunidade, não tinha como eu pagar a faculdade, claro. Entendeu? Então eu precisei de bolsa do governo, eu precisei de ajuda de pessoas para eu estudar. Sim. Que aí entrou a questão social da igreja, sabe? Da igreja presbiteriana, que foi 5 famílias da primeira igreja presbiteriana que me adotou, né, enquanto estudante, que foi que eu tive a oportunidade de estudar. Sim. E Marcelo, conta pra gente, você falou, desde cedo você tinha essa vontade de ser médico. É uma coisa genuína que apareceu desde que você se lembra da sua infância, dos seus sonhos? Isso já veio com você? Foi uma coisa do seu espírito, da sua alma? Exatamente. Assim, eu nunca ambicionei outra coisa. Tipo assim, nunca passou pela minha cabeça não fazer o que eu faço hoje. Entendeu? E assim, desde muito cedo eu não sabia denominar o que eu queria fazer. Mas eu sabia que eu olhava para uma pessoa, eu olhava para alguma coisa que eu pensava assim, deve ter alguma coisa para eu poder mudar, para eu conseguir mudar isso daí. Por exemplo, a forma do corpo, sabe? Às vezes eu olhava para uma mulher e achava aquela forma bonita, eu olhava para outra e achava feia. E pensava, deve ter alguma coisa para fazer para que aquela pessoa se sinta melhor, né? Às vezes um nariz muito feio, uma barriga feia, um peito feio. Então, assim, desde cedo eu não sabia que isso seria cirurgia plástica, entendeu? Mas eu sabia que a medicina deveria ter uma resposta para isso. Você tinha um ímpeto de trabalhar nessa reforma física? Nessa reforma física, Entendi. E uma pergunta, quando você... Eu também fiz vestibular para medicina, eu passei na medicina, eu não vim de família paupérrima, não. Eu vim de uma família muito lutadora, muito batalhadora. Meus pais, sim, vieram de pais muito pobres, uma luta muito grande, né? Mas quando eu nasci, meu pai já era... ele já era gerente do Banco do Brasil naquela época, que era um super emprego, né? Então a mamãe tinha feito magistério, era professora de primário, então assim, não éramos ricos, mas já tínhamos algum recurso, né? Sim. É diferente ser professora de ser lavadeira, é diferente ser gerente de banco de ser um lavrador. Então assim, quando eu passei na faculdade de medicina, eu já senti no meu coração, como nós tivemos sempre essa coisa de lutar, de conseguir, de juntar dinheiro, de não gastar à toa. Eu esperava o Natal chegar para ganhar meu tênis, que depois ia passar para minha irmã, entende? Eu vivi isso também, mas num nível diferente do seu. Sim. E quando eu passei no vestibular de medicina, eu lembro como foi duro isso internamente para mim. Falei, poxa, meu pai vai ter que pagar 6 anos de faculdade para mim, caro. Pai, eu vou passar na federal, não vou entrar. E mesmo ele me dando todo o incentivo, filha, não, você vai fazer a faculdade, 1 ano faz diferença na vida da pessoa, eu vou pagar para você, eu tenho condições, eu me preparei para isso. Para mim já foi difícil. Sim. E aí eu te pergunto, quando você passou nessa faculdade particular, o que você ouviu dos seus pais? Você precisou de ajuda de pessoas que não tinham vínculo com você, de sangue. Não tinha vínculo nenhum. Como que foi isso aí? Então, Patrícia, eu também, da mesma forma, eu tentei, assim, exaustivamente passar na federal, entendeu? Eu não vi uma outra possibilidade de eu estudar que não fosse na federal.
Só que aí foi passando os anos, eu tentei durante 5 anos. Sim. E não conseguia, né? Eu estudei em escola pública, realmente, eu até brinco, assim, eu nunca fui um aluno brilhante de segundo grau, nunca fui, longe disso. E eu sempre fui esforçado, mas aluno brilhante eu nunca fui. Então aí o que acontece? Eu precisava de passar em algum lugar. Então, fiquei sabendo da questão do crédito educativo, né? Então comecei a fazer provas em escolas particulares, mesmo sem saber como que aquilo iria acontecer. Na minha cabeça, o governo iria me emprestar esse dinheiro todo, que foi completamente diferente, não foi dessa forma. Então, quando eu passei, eu não tinha dinheiro sequer para fazer a matrícula, de um dia para o outro. E aí foi aquele fuzuê, né? E agora, como é que faz? Então, o que acontece? Eu procurei as pessoas que haviam dito a mim e ao meu pai também, porque meu pai é um homem muito trabalhador, a cidade inteira conhece, e viu durante esses 5 anos eu estudando. Um ou outro falou, não, se o seu menino passar a gente vai ajudar, aquela coisa toda. E eu me fiei nisso, entendeu? Eu peguei isso como um fio de esperança. Falei, a pessoa tem condição, falou que vai me ajudar, beleza. Só que a maioria deles, na hora mesmo, não compareceu, né? Só que aí o que acontece? Calhou que eu frequentava a primeira igreja presbiteriana e o pastor Ludgero, da época, que era o pastor da igreja, contou isso para a igreja. E aí algumas famílias da igreja, com uma condição, que era o seguinte, que eu não soubesse quem eles eram, passou a adotou a causa. Adotar a causa, entendeu? Passou a me financiar com o que eu precisava, desde que eu não soubesse quem são. Então eu não sei quem foram esses benfeitores. Que e você já teve vontade de saber? Já, mas a condição era essa, né? Que eu não soubesse. Sim. E aí a condição que foi essa, que eu não soubesse, e que eu simplesmente, no decorrer da minha vida, eu tivesse esse olhar para o meu próximo também. Que bacana. Entendeu? Para que eu soubesse que sempre vai ter alguém que precisa de uma ajuda. Sim. Né? E que para você ajudar não precisa que todo mundo fique sabendo que você está ajudando. Sim. Então foi assim que eu estudei. É uma das premissas da verdadeira caridade, né? É você fazer o bem sem olhar a quem e primeiro ajudar quem está dentro da sua casa. Exatamente. Né? Então não adianta você querer ajudar as crianças que passam fome, na África, hoje em Angola. E tem um vizinho seu que e se passa você trata fome. tão mal a pessoa que trabalha com você, se o filho dela passou em medicina não tem condições, se você não dá R$10 para ajudar a pegar o ônibus, tem gente assim. Exatamente. Então a caridade primeiro é dentro de casa, né? Então dentro da sua igreja, isso foi muito bacana. Muito olha, gente, bacana, né? Nós estamos vivendo, né, apesar de toda a evolução tecnológica da ciência, ainda vivemos, né, uma exclusão muito grande. Até o próprio tema beleza, que a gente conversou antes de começar, é muito excludente muito ainda. excludente. Né? Ainda é. Eu vejo isso como assim, estamos nos primórdios de um planeta mais justo, mais feliz. Quem sabe com essa pandemia seja um marco É um momento de reflexão, dessa né? virada, né? Porque se não fossem essas pessoas, provavelmente, o menino do interior, do pai lavrador, da mãe lavadeira, que tinha o sonho de se tornar médico, isso sim seria um passo, uma ponte para te dar acesso ao mundo, né, Marcelo? Porque a medicina, gente, ainda é uma profissão, por mais que tenha sido desvalorizada recentemente, ainda é uma profissão que torna possível você ter uma vida confortável. Sim. Né? Eu não acho que ninguém enriquece com a medicina, não. Enriquece no sentido de vou ter um helicóptero, um avião, vou ter apartamento, não sei onde, Nova York. Não mais. Mas te possibilita ter uma vida confortável e mais que isso, te possibilita sonhar com passos maiores, inclusive, por exemplo, na política. Na política. Né? No empresariado, você pode querer montar uma empresa de alguma coisa, mas se você não tivesse o suporte, a base, o substrato que a medicina te deu, até financeiro, você, por exemplo, talvez não poderia sonhar. Então, nesse momento da nossa entrevista, você tocou num ponto muito interessante.
Gente, essa coisa da caridade, da ajuda, né? Da ajuda ao próximo e da inclusão dos excluídos. Eu acho, Marcelo, o diálogo ele tem se tornado raivoso, né? Um grupo social contra o outro. Sim. E Uma coisa, raça contra outra. Isso, é negro contra branco, é pobre contra rico, é esquerda contra direita. Eu acho que não é por aí, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção na sua personalidade, eu via você sofrendo esse preconceito, que extrapola a cor da pele. Sim. O seu preconceito extrapolou o colorismo, ele foi um preconceito social. E eu vi você levando isso numa boa. Eu te vi uma pessoa altamente risonha, uma pessoa leve, engraçada, que brincava com os outros. E isso aí, eu acho que tornou a sua pessoa, a sua essência apta a receber esse auxílio. Porque eu acho que quando a pessoa ela fica raivosa, ela repele. Até as energias que auxiliam, entende? Sim. Extrapolando um pouquinho, né, entre o mundo energético, porque eu sou muito assim, eu acho que a sua personalidade, ela atraiu de alguma forma essa ajuda, entende? Inclusive, Patrícia, uma dessas famílias é um grande empresário, sabe? Uma das pessoas realmente que tem muito dinheiro. E certa vez eu me senti injustiçado numa disciplina na faculdade, que eles, mesmo com a nota que eu tinha para passar, a professora me reprovou e aí teve que ir para o conselho de classe, e aí revisaram e viram que eu tinha passado. E aí eu fui falar com ele. Eu falei, ô Marcos, aconteceu isso e tal, e ele é muito engraçado, ele é carioca, sabe? Ele deu uma risada larga e falou, Marcelo, também, né? Você chega, mete o pé na porta, entra, e no lugar cheio de pessoas totalmente diferentes de você, nível social, nível racial, você acha que ninguém ia te sacanear? Claro que ia. E falou, e é bom que você se acostume, essa foi só a primeira. Olha, foi uma opinião autêntica, realista e bem-humorada. Exatamente. Né? Bom, Marcelo, então entrou na faculdade, com toda a dificuldade, recebeu o auxílio da igreja, que bom, entrou na faculdade. Conta pra mim, nos 6 anos de faculdade, tem algum episódio que você queria contar, que você exemplifica o preconceito, que você recebeu o preconceito dos colegas e professores? Olha, dos colegas, eu tive uma colega que logo no início, até nem foi em Belo Horizonte, foi em Petrópolis, que eu comecei a estudar em Petrópolis. Sim. E formei aqui nas Ciências Médicas. Ela teve uma situação de preconceito comigo, a gente na bancada assim, da anatomia, e eu fui chegando próximo dela e ela foi se afastando, e aí ela chegou perto de um colega e falou, nossa, ele está chegando muito próximo de mim, e aí esse colega repeliu na hora, falou, que é isso, você é louca? Ele é um colega nosso, como assim? Você tá com algum problema, né? Você vai tratar branco, vai tratar preto, e ele é um colega seu, ele vai ser médico igual você, e você está tendo esse tipo de atitude. Então acho que você devia até repensar essa questão de você ser médico ou não. E aí foi porque se ele repele o ser humano como outro qualquer, pela cor da pele... E aí, a partir daí, ela até depois ela se redimiu e chegou, me pediu desculpa. Sim. E falou, Marcelo, você me desculpa e tal, e realmente eu tive essa atitude, até foi uma conversa assim bem franca, sabe? Ela falou, olha, eu não estou acostumada, não fui criada desse jeito e tal. E ela até falou assim, e hoje eu vejo que isso é muito mais da criação que eu tive dos meus pais do que qualquer outra coisa, porque ela falou, eu cresci numa escola que eu nunca tive um colega negro, eu nunca tive um colega negro no clube, então eu sempre escutei que o negro é isso, que o negro é aquilo, Sim. sem eu nunca ter tido um contato, e agora, de repente, por causa da letra alfabética, eu sou do seu grupo, e aí eu tô vendo que você é uma pessoa igual a mim, então... Que bom, né, que ela viu. Que bom que ela viu. Que bom que ela percebeu, né? Ô Marcelo, mas isso eu ia te falar, existe a coisa do senso comum, né, gente? Por exemplo, na minha casa, nós sempre almoçamos com a empregada, Sim. independente da cor, a gente. Meu pai sempre foi, você tem material de construção, então tinha um pintor que ia lá em casa, ou o cara que descarrega caminhão de cimento, chegava lá todo sujo de pó. Eu lembro que minha mãe falava assim, senta aqui, você vai almoçar com a gente. Não, obrigada, dona Marisa, eu vou pra... Não, aqui.
Quero sentar aqui. E eu lembro que eu era pequena e às vezes essas pessoas, trabalhadores braçais, chegavam com cheiro de suor, sujo. Eu lembro que a mão me impressionava demais, o dedo sujo. E sentava na mesa da minha casa. Sim. Né? Então lá em casa nunca teve esse negócio do patrão almoçar depois é empregado, comida diferente. E tinham muitos funcionários e colegas, amigos do meu pai, negros. Iam lá em casa. Então isso pra mim era uma coisa muito comum e me doía demais os ouvidos quando eu fui começando a entender a sociedade e eu vi que existia racismo. Sim. Entende? Ou discriminação social como empregado-empregador. Entende? E aí, recentemente eu assisti a um vídeo de uma negra, estudante de Stanford, Ciências Sociais, modelo internacional, linda, negra, e ela deu uma palestra no TED Talks e ela deu um exemplo, um vídeo, Marcelo. Uma criancinha, eu fiz um conteúdo no Instagram, não sei se vocês assistiram, uma criança negra, ela era mostrada a ela 6 bonequinhas, sabe? Da mais branquinha à mais negra. E a entrevistadora perguntava, quem é a mais bonita? Ela dizia a loira. Mas por que ela é mais bonita? Because she's blonde. Because her skin is white. Ah, tá. E quem é mais inteligente? A loira de novo. Por que ela é mais inteligente? Porque ela é loura. Porque a pele dela é branca. Aí é pro outro extremo. Agora, quem é a mais feia? Ia pro outro extremo, negra. Por que ela é mais negra? Porque a pele dela é preta. E isso, a menininha é negra. E aí ela ia perguntando valores como bondade, capacidade de aprendizagem. Gente, é impressionante. Todos os valores negativos que colocam uma pessoa numa situação pior, ela associava à cor da pele. Né? Então isso que você falou, disso que você sofreu com essa colega, às vezes não é da maldade no coração dela. Como ele é negro, eu vou afastar dele, que eu tenho medo de pegar. Porque o tempo inteiro ela ouviu isso dos pais. Ela ouviu isso dos pais. E aí eu extrapolei. Você sabe por quê? Eu fiz esse teste com a minha filha. E eu vou dizer pra vocês, com toda tranquilidade, vou falar pra vocês, porque eu sei que hoje é complicado até o que você fala. Eu fiz o teste. E qual foi o resultado do teste? Ela associava os valores de bondade, beleza e capacidade intelectual à menininha loira. Entendi. E o contrário, a menininha preta. E eu nunca fomentei isso conscientemente. Mas inconscientemente sim. Você sabe por quê? Porque quando eu vejo uma menininha loira, com cabelinho claro, eu falo, que linda! E quando eu vejo a menininha preta, do cabelinho crespo, eu não falo que feia, mas eu também não falo que linda. Exatamente. E as crianças são muito inteligentes. Então elas estão associando, olha, a mamãe sempre elogia a loura, a branquinha do olho claro, nossa, que olho lindo, gente, que princesa. O contrário é o contrário, né? Então eu fiz esse vídeo chamando a atenção das pessoas, que a minha filha é uma pessoa boa, uma pessoa que ainda não tem maldade do mundo, menina novinha de 3 aninhos. Como que ela já tem isso arraigado nela, que a bonita, a inteligente e a boa é a loura? Tem alguma coisa errada? Ela tá vendo isso onde? Quem que tá falando? Então eu mudei o meu diálogo, sabe? Eu a incentivei a fazer o tema do aniversário dela com a Moana. E agora sempre que eu vejo menininha negra, que linda dessa menina, gente, olha o cabelinho dela, Georgia, que lindo. Então, isso, Marcelo, a gente não pode deixar as coisas serem como são. Isso tem que partir da nossa consciência, nossa tomada de atitude, para que as nossas filhas mudem a sua concepção. Para que ela não tenha uma colega que faça isso com a colega negra. Entende? Patrícia, também uma coisa interessante é a associação que as pessoas fazem ao negro que aparentemente faz sucesso ou está inserido num lugar que não, socialmente não era para ele estar. Por exemplo, recentemente eu adquiri um lote num condomínio de alto nível aí. Então, quando eu cheguei nesse condomínio, as pessoas, no domingo, eu fui num clube, lá tem um clube, e aí os funcionários sabiam que eu era proprietário, né, por causa do digital, você só entra com o digital e tal. E aí todos, de uma certa forma, abriam um sorriso. Não aconteceu mesmo com os meus futuros vizinhos, né?
E aí chegou, as pessoas começaram a perguntar quem eu era, né? Porque, como assim, né? O que esse cara está fazendo aqui? E uma das funcionárias depois chegou para mim e falou assim, eles perguntaram se você tem algum grupo de música ou se você é algum jogador de futebol. Eu falei, gente, eu com esse porte de jogador de futebol ou alguma coisa desse tipo. E aí ela falou assim, nossa, esse cara perguntando. E aí ela não se conteve e falou, o que você faz? Né? Eu falei, eu sou médico. Ah, você é médico? Tipo, não sei se isso interessa ou não eles. Aí ela virou e falou assim, ah, então tá bom. Ah, o senhor vai voltar aqui mais vezes? Eu falei, claro que eu vou aproveitar, eu faço parte disso agora. Aí você vê como que as pessoas associam isso, ainda não estão acostumadas a ver um negro de sucesso como advogado, como médico, como empresário, né? Sim. É outra coisa também que a gente vive assim no dia. Porque, igual o Marcelo sempre me falou, que o seu irmão, por exemplo, não fez faculdade, ainda vive no meio social menos privilegiado, vamos dizer assim, né? E ele não sente tanto preconceito racial, colorismo, como o Marcelo sente. Talvez porque ele esteja onde ele deveria estar. Exatamente. Onde já é o lugar dele mesmo. Né? Por que o Marcelo sente isso? Porque ele está num lugar que não era para ser o dele. Entende? Só, gente, que cada vez mais, né? Esse vídeo é por isso. Eu queria, né, deixar minha ínfima contribuição para o mundo, a minha gotinha no oceano, quem sou eu, mas eu acho que se a gente começar a emitir nossas opiniões, de repente, mais pessoas façam isso e daqui a pouco mais filhas são criadas como eu estou querendo criar as minhas, estou me esforçando para isso, para aquela coisa automática não se manifestar, e talvez daqui uma geração ou duas, a gente não precisa estar falando de racismo, seja uma coisa tão ultrapassada, né? A gente esteja falando de capacidades individuais. Isso. E mais do que isso, Marcelo, capacidades individuais e capacidade de dividir, né? Sim. Dividir, porque as capacidades são individuais, lógico, mas o que não tem capacidade, sabe, tem que sofrer a vida inteira. Né? E o problema de barrar a pessoa, né? De não dar oportunidade simplesmente pela cor, simplesmente pela questão étnica dela. Sim. E isso é uma coisa difícil, né? Então, o que acontece? Eu falo que eu tenho o privilégio de ter um consultório hoje absolutamente particular. Sim. Entendeu? Nunca atendi convênio, não atendo convênio, não trabalho em nenhuma instituição pública também, é uma coisa privada, completamente privada. E isso é difícil você manter um consultório, você ter uma empresa. Você sabe, você é empresário, você sabe. Sim. E aí o que acontece? O negro ele precisa dessas oportunidades. E ao mesmo tempo, para ele provar que ele é capaz, entendeu? Então, você vê que hoje a grande maioria dos negros, quando tem oportunidade, como eu falei, da questão lá do condomínio, ou é um cantor, ou é um jogador de futebol, ou é alguém que entrou por um concurso, às vezes fez um concurso de juiz, um concurso de delegado, e ele mantém. Agora, a questão quando é uma coisa privada, que é uma disputa muito mais acirrada, você vê que não é tão comum, né? Você ter um empresário negro, um advogado, um escritório de advocacia que tenha um negro encabeçando, ou um hospital, né? Então, isso não é uma coisa fácil, não. Mas isso passa, como você falou, em querer dividir, em você aprender também e você demonstrar a sua capacidade, né? Marcelo, então nós falamos do período antes da faculdade, da infância, das dificuldades, passou na faculdade, dificuldades próprias do período, 6 anos de medicina, depois os anos de residência, e eu imagino que nos anos de residência também deve ter acontecido as mesmas dificuldades, alguns preconceitos, algumas situações, mas você tem uma personalidade super tranquila e você segue o seu sonho, o que está aqui na sua essência e não liga muito, né? Deve sofrer, claro que sofre, mas leva isso numa boa, com bom humor. E aí você chegou na sua clínica privada. Eu vou te fazer uma pergunta. Você foi uma pessoa excluída pela sua classe social, pela cor da sua pele, mas você tinha um sonho e você conseguiu vencer várias etapas da vida para conseguir ser hoje um profissional de 44 anos com uma clínica absolutamente privada e fazendo sucesso.
Sim. Vou te perguntar, você teve a oportunidade na sua igreja, quando as pessoas te ajudaram, anônimas, né, com duas condições, elas não serem reconhecidas e de você continuar fazendo essa política de inclusão. Como é que você faz isso hoje? Ou seja, você rompeu essas barreiras sociais, chegou lá, bacana, e agora como é que você ajuda as pessoas excluídas? Isso daí, Patrícia, é uma coisa constante, sabe, na minha vida. E uma coisa que você falou lá no início do vídeo. Inicialmente você tem que olhar o que está o mais próximo de você. Sim. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu passei a ver foram as necessidades das pessoas da minha família. E isso não é família, irmão, pai, mas assim, um ou outro primo que seja distante, ou um ou outro funcionário que trabalha com você, que você vê aquela necessidade ou não. E outras pessoas também que a gente ajuda. E da mesma forma que eu aprendi de uma forma anônima também, porque não tem necessidade da pessoa realmente ficar sabendo que você está ajudando ela. Sim. Vez ou outra a gente faz umas campanhas para a gente arrecadar alimento, arrecadar agasalho, doações pessoais mesmo, que eu acho que essas são as que a gente menos tem que fazer propaganda, né, que não tem necessidade disso. Então a gente ajuda uma ou outra instituição e aí vamos ver na evolução da vida, a gente vai tendo mais oportunidade. Às vezes nem tudo, você ajuda a pessoa, nem tudo com dinheiro, né? Às vezes uma apresentação da pessoa em algum lugar ou em algum segmento já é uma ajuda. E eu vou te lembrar de uma coisa, que você não está falando, mas que é importante. Você opera muitas pessoas excluídas, ou seja, você está fazendo seu nome na cirurgia dos obesos. Eu faço. Muita gente diz não para os obesos. É verdade. É uma forma de inclusão. Você for um profissional que fala, eu te opero. É ou não é? É verdade. Eu opero muito paciente, as pacientes acima do peso, né, que é um manejo muito difícil. Sim, não é totalmente. O mesmo manejo. Entendeu? Tem muitas complicações, você tem que saber tratar essas complicações, saber tratar esse paciente. Isso realmente é um grande volume mesmo no meu consultório e acaba que realmente é uma inclusão, né? Sim, realmente total. É uma inclusão. Eu acho que você tem feito um grande trabalho social nesse sentido, sabe? E Marcelo, me fala uma coisa, uma ambição que você tem, que, igual você falou, você era meio pobre, sem recursos, sentia até bullying, falar que ele queria ser médico, e hoje, você já chegou, você veio daqui, você chegou aqui, hoje o que aí tem dentro de você que você fala, não, eu vou conseguir fazer isso? Então, Patrícia, eu já estou com 44 anos, né? Então, assim, uma ambição pessoal que eu tenho agora é de ter filhos, sabe? Eu sou apaixonado por criança, passei por uma separação recente, né? Então agora é arrumar uma nova companheira e ter filho. E outras aspirações, uma aspiração que fala muito no meu coração, sabe? A questão da política. Eu quero ser político, sabe? Mas não é essa política rasteira, essa política barata que está aí, não. E isso vai levar tempo, vai levar preparação para isso. No momento adequado a gente vai disputar alguma coisa aí para ser uma coisa legal, para que eu possa de fato representar isso, entendeu? De uma forma institucional, de uma forma que possa abranger mais pessoas. Não só o negro, mas o pobre, a pessoa que precisa de acesso, a pessoa que precisa de um amparo e, evidentemente, também sem deixar de olhar a questão da iniciativa privada, que é o grande motor da economia, o grande motor do país também, né? É a questão de você ter um olhar social e também um olhar capitalista nisso, né? Porque não adianta, as duas coisas têm que andar lado a lado. Ô Marcelo, vou te falar uma coisa, eu acho que você tem todas as chances de conseguir realizar esse sonho, essa ambição. Primeiro, porque você é uma pessoa afável, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa amiga, você é uma pessoa que não dá medo da gente conversar, da gente ficar perto, uma pessoa natural, bacana de conviver. Obrigado, Patrícia. Você tem um substrato intelectual que isso exige. Sim. Não dá para ser político também sem saber escrever nem ler, igual Tiririca, com todo respeito, mas não dá para ser político, né? E você já esteve do lado de lá.
Sim. Eu sempre cito isso, gente, aquela passagem do Capitão América, né? Mas por que eu? Eu sou o mais fraco de todos, olha esses homens todos fortes, por que eu? E aí o general fala com ele, porque você sabe o valor da compaixão, o significado da compaixão, você já esteve do lado mais fraco. Sim. E eu acho que nós precisamos de políticos assim, gente, não é aquela política rasa que você Não. falou, vamos dar oportunidade para os excluídos, não é só isso. Não. Oportunidade para os excluídos, mas sem excluir a iniciativa privada, Sim. sem abominar, ignorar as regras do capitalismo, reconhecimento das capacidades individuais, da meritocracia, né? Mas alguém que tenha, que tenha sido sensibilizado pela exclusão social. Inclusive eu falo muito, Patrícia, o pessoal reclama muito de pagar imposto, né? Ah, paga muito imposto. Eu falo, gente, eu agradeço cada centavo de imposto que eu pago, porque eu já estive do outro lado que não pagava imposto, que eu não atingia nem a alíquota para declarar. Sim. E é muito pior. É muito pior do que pagar. Sim. Por mais que a gente pague muito imposto, de fato, muitos a gente não sabe qual que é o destino, mas eu já tive do outro lado, gente. É muito pior você não pagar imposto do que você pagar. Marcelo, e quem sabe você não vai participar da nova era, da nova leva de políticos que vai transformar esses abençoados impostos em oportunidades. Empregar melhor essas verbas, com gente, certeza. Que a gente trabalha tanto para pagar. Nós precisamos de políticos bons. Com certeza. Que já estiveram do outro lado. Né? E sem achar que por ter estado do outro lado, foi injustiçado a ponto de ter que roubar, né? Que foi o caso daquele partido que a gente não vai nem citar, que teve a oportunidade de fazer um belo de um trabalho. Sim. E que simplesmente olhou para o bolso deles. Sim, para a corrupção. Perdeu a oportunidade. Exatamente. Marcelo, eu queria te agradecer grandemente. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Tá? Seu trabalho tá lindo. Obrigado, Paty. Você tem aqui uma fã, uma amiga. Se você precisar de mim, mas, é paciente, é conselho de amor. Eu sei que você está procurando uma bela adormecida aí. Né? O que você precisar de mim, você sabe disso. Você é mais próximo da Billzinha hoje do que meu, sim. mas você sabe que nós somos amigos. Não, claro, você sabe disso, né? E eu fiquei muito honrado, estou muito honrado de estar aqui, batendo esse papo com você. E é aquilo que a gente falou, né, nos bastidores. Isso aqui é para mostrar que é possível, né, que tem espaço, né, e não é a gente brigando um com o outro, não é guerra de branco contra negro, de negro contra branco, de pobre contra rico, de direita contra esquerda, mas é todo mundo caminhando junto, cada um tendo o seu idealismo, mas todo mundo com as mesmas oportunidades, para que isso seja uma coisa justa. Evidentemente que nunca nós vamos ter um alinhamento total, porque a coisa, todo mundo pensando igual, não é bom também, sempre tem que ter um contraponto, mas uma coisa comum há que se ter, que é o respeito. Né? Claro, com certeza. Respeito de lado a lado há que ter. E Deus no coração, né, Marcelo? E Deus no coração. Porque Deus no coração das pessoas faz a diferença, porque você começa a colocar bondade naquilo ali, tolerância. Né? E aí você consegue sim modificar as realidades. Com certeza. Né? Não com os diálogos raivosos que a gente tem visto por aí, não é por aí. Não, gente. não é. Não vai mudar nada. Querido, obrigada. Adorei. Obrigadão. Obrigado, Paty.